Olá pessoal, mais uma aula de filosofia, é o nosso sexto tema, Filosofias Helenísticas, Colégio Estadual Delmiro de Miranda Brito, disciplina Filosofia, professora Margarida Cibal. Então pessoal, o que seriam as filosofias helenísticas? Aquelas filosofias que se desenvolveram no período helenístico, que foi aquele período em que os macedônios conquistaram e dominaram a Grécia. Na sequência, conquistaram e dominaram um vasto território nas terras orientais, e aí eles espalharam a cultura grega por todo o território conquistado. E ali eles também fizeram com que a nova cultura, com elementos gregos, também absorvesse elementos das outras terras, das terras conquistadas. E aí houve um sincretismo cultural. Isso, uma mistura de elementos culturais. Então, nesse período, que ficou conhecido como período helenístico, se desenvolveram várias filosofias, e nós vamos estudar as principais delas. O período helenístico, que se inicia com a conquista da Grécia pelos macedônicos em 322 a.C., juntamente com a expansão militar do Império, iniciada por Alexandre Magno até a anexação da Península Grega e suas ilhas por Roma em 146 a.C. Tudo isso aconteceu antes de Cristo. Vamos lá. Então, nesse período, houve um processo de interação entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados, né? Então, ou seja, toda a cultura da Grécia, ela foi disseminada, não é, por todos os outros territórios, e houve também, digamos, a absorção de elementos das outras culturas. Só que a cultura grega ficou conhecida por um vasto território, não é isso? Então foi o quê? A cultura foi difundida, foi espalhada, foi conhecida pelos demais povos. Então, isso aconteceu também com as teorias filosóficas. Por exemplo, a escola de Platão e a escola de Aristóteles, né, a academia e o liceu, continuaram em atividade pelos discípulos de ambos os filósofos, não é? Só que mesclando-se com diversas tradições culturais, né? Essa filosofia, as filosofias que eram, digamos assim, trabalhadas e difundidas, elas foram também para outras terras, né? Outros territórios, mas aí foi se mesclando com outros temas, né? Outras formas, outras visões. E, por exemplo, digamos, antes do período helenístico se firmar, vamos trazer a memória a filosofia de Aristóteles, não é? Aristóteles, o que é que ele pregava? O que é que a filosofia dele, no que acreditava? Acreditava que o homem sozinho, Aristóteles, né, dizia que o homem sozinho é como uma peça isolada num tabuleiro de xadrez, ou seja, não faz nada, não serve para nada. Então, o homem, a finalidade do ser humano é viver em sociedade, não é? É o bem coletivo, é alcançar, digamos assim, o bem para a coletividade, tá? Então, o homem, o cidadão, ele participava da vida coletiva, ele dava opiniões, não é? Ele dava opiniões nos rumos das cidades. Então, ele tinha uma participação política, isso antes do período helenístico. Depois, os macedônicos disseram não, né? Os rumos da política somos nós que decidimos, tá? Então, a antiga liberdade política do cidadão grego foi limitada por conta do domínio macedônico, gerando um declínio, ou seja, uma queda na participação do cidadão nos destinos da polis, ou seja, nos destinos da cidade. Por conta disso, as preocupações coletivas cederam lugar às preocupações pessoais. Antes, na Grécia, o que é que os filósofos clássicos eles diziam? Que o importante são as preocupações coletivas, é levar a coletividade a alcançar a felicidade, era o bem-estar da sociedade. Então, isso, depois do período helenístico, cedeu o seu lugar para as preocupações pessoais. Cada um tinha que fazer um mergulho dentro de si próprio e entender o seu interior, o seu eu interior, o que era necessário para satisfazer este eu interior.
A reflexão política enfraqueceu e a vida privada passou a tomar o centro das questões filosóficas, ou seja, a vida de cada um, o que cada um tem que fazer para alcançar sua própria felicidade e assim o conjunto, cada um alcançando a sua felicidade, então seria a felicidade no geral, né? Pelo esforço de cada um. Então, nesse contexto, surgiram as escolas helenísticas, né? No caso, as principais são essas aí. As principais correntes filosóficas desse período: cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo. Passam a tratar sobre intimidade, né? Ou seja, o eu interior, o mergulho que cada ser tem que fazer dentro de si, a vida pessoal e interior do ser humano. Tá? Então, cada uma delas, nós vamos ver exatamente o que cada uma prega, o que cada uma deixou como legado. Por isso, são propostos diversos modelos de conduta ética e pessoal no sentido de filosofias de vida ou artes do bem viver. Cada uma delas apontava caminhos, condutas para que o ser humano pudesse seguir e alcançar a plenitude individual, a sua felicidade. Então, elas eram consideradas como filosofias de vida, artes de bem viver. Filosofias helenísticas seria, aqui é o período helenístico, aqui é o cinismo, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Cada uma com o seu, digamos assim, com o seu modo de ver, não é? E de entender, não é? Pautando condutas para que o ser humano pudesse seguir. Mas todas elas procurando estabelecer um conjunto de preceitos racionais, né? Razão, pela razão, né? E também todas elas tendo como objetivo chegar à felicidade e ao bem-estar, né? Primeiro individual e cada um chegando ao seu bem-estar, isso aconteceria de forma coletiva, né? Então vamos começar pelo epicurismo. Epicurismo aí, esse camaradinho aí, ele se chama Epicuro, né? O epicurismo foi uma corrente filosófica fundada por Epicuro. Epicuro viveu entre 341 a 271 a.C., que defendia o prazer e o princípio, aliás, ele dizia que o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz, não é? O prazer, tá? Mas como assim, professora, o prazer? Na verdade, o que é prazer? Prazer é uma sensação, você, digamos assim, alcançar, não é, a satisfação de um desejo, uma coisa que você mais queria, tá? Só que ele diferencia os tipos de prazer. Então, qual prazer realmente é que leva à felicidade? Então, este filósofo distinguia dois tipos de prazeres: o prazer mais duradouro e os prazeres mais imediatos. Então, os prazeres mais duradouros, que é o encantamento do espírito, como uma boa conversa, a contemplação das artes, a audição da música, não é? Ou seja, a leitura de um bom livro, se fosse hoje, né? Assistir um bom filme, manter um diálogo interessante com pessoas que nos fazem crescer. Então, isso tudo eleva o espírito e nos traz prazer, satisfação de um desejo, né? Então é um prazer. E o prazer mais duradouro são esses prazeres mais duradouros que nos levam à felicidade. O prazer não do corpo físico, mas do espírito. Então, as pessoas dizem assim, ele buscava o prazer, então era o quê? Ele era muito mundano, era muita algia. Nada disso, não é o prazer da carne que eles buscavam o prazer do espírito, o prazer intelectual. É esse tipo de prazer que leva à felicidade. E os prazeres mais imediatos, esses sim deveriam ser, digamos assim, contidos, não é? Tudo na medida certa, controlados. Muitos dos quais são movidos pela explosão das paixões e que, ao final, podem resultar em dor e sofrimento. Então, o que é que eles diziam? Que a gente tem que buscar o prazer que eleva o nosso espírito e que nos levam à felicidade. E os prazeres mais imediatos, os prazeres mundanos, eles teriam que ser controlados. Eles não descartavam, mas eles diziam que a gente tinha que controlar esses prazeres mundanos, tá?
Eles falavam também em 3 tipos de prazeres, não é? O prazer natural e necessário, os prazeres naturais e não necessários e os prazeres nem natural nem necessário. Eles diziam que a gente teria que tudo que é natural do ser é bom e o que não é natural nos prejudica. Quais são os prazeres naturais e necessários? Por exemplo, beber água quando se tem sede, comer quando se tem fome e dormir quando se está cansado. Isso são prazeres naturais e necessários à minha sobrevivência. Quais são os prazeres naturais e não necessários? São beber, não é? Mas não precisa ser uma bebida chique, uma bebida fina, isso é desnecessário. Comer, mas não precisa ser uma comida extravagante, porque isso é desnecessário. Dormir, mas não precisa ser em uma cama de rei, não é? Então, são prazeres necessários, mas desnecessários. São prazeres naturais, desculpa, mas desnecessários. E os últimos prazeres não são nem necessários, nem naturais. Então, esses a gente descarta. Quais seriam eles? A riqueza, o poder, não é? Então, isso não é natural. Eu não nasci com um baú de ouro nas costas, né? Então, isso não é natural meu. Então, é totalmente desnecessário. Aqui diz uma coisa, uma frase. Aquele que não se satisfaz com pouco, não se satisfaz com nada. Ou seja, um eterno insatisfeito, portanto, nunca vai alcançar a felicidade. Segundo esta filosofia, para que possamos desfrutar os grandes prazeres do intelecto, precisamos aprender a dominar os prazeres exagerados da paixão, como o medo, né? Os apegos, a gente não pode se apegar aos bens materiais, a cobiça e a inveja. Para isso, os epicuristas buscavam a ataraxia, estado de ausência de dor, inquietude, serenidade e imperturbabilidade da alma. Ou seja, se eu dominar os prazeres mundanos, eu vou ter paz, tá? E aí eu vou poder, digamos assim, me deter mais na busca dos prazeres da alma, dos prazeres do intelecto. E aí eu terei alcançado a paz, não é? Uma tranquilidade, um estado onde eu não sou perturbado. Então, isso aí é a ataraxia, tá? É uma paz, digamos assim, plena, tá? Então, eu só sou feliz quando eu alcanço a ataraxia, diz os epicuristas. E agora nós vamos para o estoicismo. Estoicismo foi a principal delas, a mais importante delas. Aqui nós temos 4 mais importantes e a mais é o estoicismo. Ainda hoje, nesse mundo agora que nós estamos vivendo, porque isso aí tudo foi criado, né, séculos antes de Cristo, mas ainda hoje, nos dias atuais, existem cursos, não é, da filosofia estoica para que as pessoas aprendam a viver bem. Então, o que diriam esses estoicos? Primeiro, esse camaradinho aí, ele é Zenão de Cítio. Foi o fundador do estoicismo. Então, só uma frasezinha dele. A natureza deu-nos somente uma boca, mais 2 orelhas, de modo que nós devemos falar menos e escutar mais. Isso é sabedoria de vida, né? Então, estoicismo, fundado por Zenão de Cítio, o estoicismo foi a corrente filosófica mais influente durante o helenismo. Os estoicos entendiam que não existe para o ser humano nenhum outro lugar para ir ou fugir além do próprio mundo em que vivemos, né? Somos deste mundo e ao morrer nos dissolvemos neste mundo. Ou seja, eles seguiam aquela corrente filosófica dos pré-socráticos, principalmente de Demócrito e Leucipo, o seu mestre, que é o atomismo, em que se diz que o ser ele é formado por átomos. Então, os epicuristas diziam que nós somos formados de átomos e quando a gente morre, o nosso corpo se dissolve na natureza, assim também como a nossa alma. Eles também acreditavam que a alma se dissolvia, era formada de átomos, também se dissolvia na natureza após a nossa morte. E aqui eu trago para vocês, só a título de conhecimento, 3 estoicos que viveram anos depois de Zenão, muitos anos depois de Zenão. Eles são romanos. O primeiro aí, ele é Epicteto. Epicteto, ele foi um
filósofo que viveu a maior parte do seu tempo como escravo. Mas ele deixou um legado importantíssimo, né? Apesar de ter vivido muito tempo como escravo, mas o tempo em que ele se dedicou à filosofia, ele fez grandes feitos. Só uma frasezinha dele: não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você. Caso contrário, nunca a encontrará. Ele, depois que comprou a alforria dele, depois que conseguiu sua alforria, ele chegou a ser exilado e lá no exílio ele fundou a sua escola de filosofia. O segundo aí é Sêneca. Sêneca, ele era intelectual, ele era político, ele foi senador, ele foi conselheiro do imperador Nero de Roma. Mas também Nero foi o causador de sua morte, decretou pena de morte para ele, né? Por N questões, mas ele deixou um legado também, uma herança para a gente muito interessante. Ele disse entre mil coisas: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida, né? O último aí é Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um dos 5 mais importantes, mais bondosos imperadores de Roma, né? E ele, no exercício de sua função, né, entre lutas, guerras, batalhas e tudo mais, ele escreveu alguns conselhos para ele mesmo, tá? Então ele escrevia vários pensamentos, vários aconselhamentos para ele mesmo. E com o passar do tempo, muitos anos depois, aqueles escritos acabou virando um livro intitulado As Meditações de Marco Aurélio. E esse livro, ainda hoje, nos dias atuais, ele é publicado e lido. Né? Então, Marco Aurélio teria dito: seja tolerante com os outros e exigente consigo mesmo. Tá? Vale muito a pena também, depois, futuramente, vocês aprofundar o conhecimento sobre esses, precisamente Marco Aurélio, principalmente, não é no caso. Então, o estoicismo. Segundo o estoicismo, não temos como alterar a ordem universal do mundo, mas podemos compreendê-la e viver de acordo com ela. Não é? Existem coisas nesse mundo que a gente tem como controlar. E a gente tem que fazer isso da melhor maneira que nós pudermos. Existem coisas nesse mundo que a gente não tem como intervir, não tem como controlar, então só nos resta aceitar. E quanto antes a gente souber o que é que a gente pode alterar e o que é que a gente só pode aceitar, quanto antes a gente descobrir isso, melhor ainda. A gente sofre menos, não tentando mudar aquilo que não tem como, né? E aí, feliz é aquele que vive segundo a sua própria natureza, a qual, por sua vez, se integra à natureza do universo. Ou seja, a minha natureza tem que estar de acordo com a natureza do universo. Se eu viver contra a minha natureza, jamais eu vou alcançar a plenitude, jamais eu vou ser feliz. Os estoicos defendiam uma atitude de austeridade física e moral. Austeridade significa firmeza, rigidez, tanto física quanto moral, com base nas virtudes. Que virtudes seriam essas? Resistência diante do sofrimento, coragem diante do perigo e indiferença para com as riquezas materiais, né? Riqueza material não é ao caso, não é isso que vai me fazer feliz. Eu tenho que ser resistente diante do sofrimento e corajoso diante do perigo. Segundo os estoicos, tudo que existe acontece com um objetivo e uma razão de ser, pois faz parte de uma inteligência universal. O universo preparou aquele acontecimento, preparou aquilo para mim e me fez vivenciar, tá? Então, tudo aquilo é também necessário. Por quê? Porque é algo que é predeterminado pela natureza. Eu tenho que passar por aquilo. Então, quanto antes eu souber e aceitar, mais eu serei feliz. Algumas coisas que acontecem dependem de nós e outras não dependem de nós. Segundo os estoicos, é impossível ser feliz se acreditarmos que felicidade é ter tudo o que desejamos, pois se não conseguirmos alcançar um desejo, já nos tornaríamos infelizes. Então, jamais eu posso pensar que a felicidade, eu só vou alcançar a felicidade quando eu realizar tudo o que eu desejo, né? É impossível o ser humano realizar tudo o que deseja. Então, se eu pensar dessa forma, eu jamais vou ser feliz. Basta eu não realizar um desejo daqueles que eu gostaria e aí eu já não vou mais ser feliz.
Segundo os estoicos, cada pessoa pode construir sua felicidade desejando apenas aquilo que podemos ter. Então, a gente tem que ter o pé no chão e visualizar o que é que eu posso ter. Tá? Então, é nisso que eu vou trabalhar, conquistar aquilo que eu posso ter. E aí eu posso ser feliz. Agora, se eu ficar focando em muitas coisas, coisas até que eu jamais poderei ter, aí eu não vou conseguir ser feliz, porque a gente nunca realiza tudo. E a minha felicidade não pode estar condicionada a isso. Agora vamos para o ceticismo. Ceticismo é uma corrente filosófica, esse aí é Pirro. Foi fundada a partir das ideias de Pirro, de Élida. O ceticismo é uma corrente filosófica que defende a ideia de que tudo é incerto e que nenhum conhecimento é seguro e qualquer argumento pode ser questionado, pode ser contestado. Ou seja, na linguagem usual, a gente diz fulano é cético, ou seja, fulano não acredita em nada. Bom, não é bem não acreditar em nada. Na verdade, os céticos, segundo o Pirro, né, porque existem outros tipos de ceticismo, mas esse aqui, segundo o Pirro, ele diz apenas que a gente nunca chega a uma verdade absoluta. Nunca se chega a uma verdade absoluta, né? A gente se aproxima da verdade, a gente vê a aparência, a gente conhece aquilo que a gente está vendo, mas a essência em si, a gente nunca chega em sua profundidade. Seus seguidores propunham que as pessoas adotassem a suspensão de juízo, que eles chamam de apoché. Isto é, a abstenção, ou seja, o não agir, o não fazer qualquer julgamento, já que a busca de uma verdade plena é inútil. O que seria juízo? Eu fazer juízo de alguma coisa. Seria eu ter convicção de algo, eu conceituar algo, eu ter algo como verdadeiro. Ele diz que a gente suspenda isso, não vamos ter convicção de nada não vamos afirmar como verdade algo, porque, na verdade, a verdade absoluta não existe. Né? Então, para que eu vou, digamos assim, brigar, apresentar um ponto de vista e brigar por esse ponto de vista, aí chega uma outra pessoa com um ponto de vista diferente e aí vai haver o quê? Uma dialética, né? Eu apresento uma tese, a pessoa vem e apresenta uma antitese, né? Que é uma antítese, uma tese contrária, e há aquele embate, Por quê? Para que esse desgaste todo, se no final de tudo a verdade absoluta nunca é alcançada? Então vamos suspender o juízo, vamos ficar de boa, né? Aceitando que das coisas se podem conhecer apenas suas aparências e desfrutando o imediato captado pelos sentidos. Assim, as pessoas viveriam felizes e em paz. Por exemplo, o que é que eu posso afirmar de alguma coisa? Aquilo que eu estou vendo, a sua aparência. Se é pequeno, se é grande, se é bonito, se é feio, se é azul, se é vermelho, não é? Então, o que eu estou vendo é o que eu posso afirmar. Agora, o que está por trás, o que está na essência, vamos nos abster de fazer esse juízo, de ter essa ideia, essa convicção, porque a verdade absoluta não existe. E aí, quanto mais cedo eu chegar a essa conclusão, mais feliz eu sou e viverei em paz. Essa vertente defende a impossibilidade do conhecimento e da obtenção da verdade absoluta, né? E por último, o cinismo. Esse camaradinho aí é Diógenes. Tá? Ele não é o fundador do cinismo, mas ele é o principal representante, é o mais enigmático, é o mais expressivo verdadeiramente. Então, o cinismo vem de quinos. Quinos significa cachorro, né? Cachorro. Então, cinismo, ou seja, os cínicos viviam como cachorro de rua, né? Então, vamos entender isso aí. Representado por Diógenes de Sinope, que viveu 413 a 327 a.C., os cínicos acreditavam que o ser humano deve buscar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. É por isso que eles tinham assim uma visão muito aprofundada de si mesmo e entendia que o que era importante
era esse conhecimento, esse autoconhecimento, e nada de prazeres mundanos, nada de material e nada de convenções sociais. O que são convenções sociais? Aquilo que convencionou-se socialmente, lógico. Mas o que é isso? É a forma como os homens devem viver, como devem tratar os outros, o que deve possuir, como deve se relacionar, não é? A questão do casamento, a questão de formar família, a questão de ter filhos, a questão de trabalhar e construir um império. Então, tudo isso é o que a sociedade espera das pessoas. Tudo isso eles chamam de convenções sociais e tudo isso eles acham bobagem. Nada disso. O que o homem tem que ser é conhecer a si próprio e ter somente o que é importante para a sua sobrevivência. Por isso que eles moravam na rua, não é? Eles tinham somente o necessário. Diógenes aí só tinha um manto, um cajado, uma lanterna, que ele, digamos assim, saía durante o dia com uma lanterna ligada e ele dizia: procura um homem de verdade. Ou seja, um homem que conhece a ele mesmo, um homem que não leva em consideração as convenções sociais e um homem que não tem apego pelos bens materiais, né? E ele dizia que estava difícil de encontrar. Outra coisa também, ele tinha um canequinho, né? Ele andava com um canequinho. Aí uma vez ele viu uma criança tomando água na fonte com as mãos, a mão em forma de concha. Botava água e tomava. Ele pegou o canequinho dele e jogou fora. Disse: já não preciso mais disso, é desnecessário. E aí era Diógenes, muito irreverente, tinha um humor, né? Um senso de humor bastante interessante, só que um pouquinho ácido. Vivia nas ruas e mantinha aquilo que era extremamente necessário para a sua sobrevivência. Aí está Diógenes com sua lanterna, seu barril. Ele questionava os valores e as convenções sociais radicalmente e procurava levar uma vida estritamente conforme os princípios que considerava correto. Conhece-te a ti mesmo, né? Conhecer a si próprio. Isso lembra muito quem? Sócrates. E aí ele tinha raiva de Platão. Dizia: Platão, você deturpou, você modificou totalmente os ensinamentos de Sócrates. Tá? Não é bem assim não. E entre outras questões, ele tinha umas rusgazinhas com Platão. Uma vez Platão estava dando aula, né, que ele era contemporâneo, viveu no mesmo tempo que Platão. Platão estava dando aula aos seus discípulos e teria dito que o homem, uma das definições de Platão, o homem é um bípede, ou seja, tem 2 pés, né, anda ereto, é um bípede. Mas é um bípede sem penas. Aí Diógenes pegou um frango, depenou, no outro dia chegou com o frango depenado e na aula de Platão e disse: aqui está o ser humano de Platão. Né? Quer dizer, ele gostava mesmo de mexer com Platão. E ele era muito irreverente, existem muitas histórias bastante interessantes sobre Diógenes que vale muito a pena. Ele tinha, assim, muita sabedoria e as pessoas se encantavam com a sabedoria de Diógenes. Agora, apesar dele ter um humorzinho muito ácido, mas mesmo assim as pessoas se encantavam pelo desprezo que ele tinha pelas convenções, pelos títulos e pelos bens materiais. E aí, essa foto é bem conhecida. Esse camarada aí, ele é nada mais, nada menos do que o imperador Alexandre o Grande, que na época em que viveu, ele tornou-se o homem mais importante do universo, né? Pelo tamanho de seu império, pelas terras que ele conquistou, né? Pelo seu exército. Então, ele era o homem mais importante. E ele ouviu tanto falar de Diógenes que ele procurou Diógenes. E aí, lá estava Diógenes, com tudo que possuía e que era importante para ele, necessário, tomando seu banho de sol, admirando a natureza, tomando seu banho de sol. Chega Alexandre o Grande, fica bem na frente e diz: olha, eu sou Alexandre Magno, o imperador, e vim aqui perguntar o que é que você precisa. Eu lhe darei o que você pedir. Ele olhou assim e disse: Senhor, eu vou lhe pedir uma coisa. Eu só não quero que o senhor me tire aquilo que o senhor não me pode dar. Ou seja, por gentileza, saia da frente do meu sol. E nisso os soldados de Alexandre caíram na gargalhada, né? Porque ninguém ousava falar com Alexandre dessa forma. Alexandre achou o máximo, né? E aí tem outra passagenzinha que em outro momento eles chegaram a se encontrar novamente. E nesse momento, nesse lugar onde Diógenes estava, antes havia acontecido uma
uma batalha muito grande. E existiam, assim, vários esqueletos, vários ossos, restos mortais das pessoas que tombaram nessa batalha. E aí o Alexandre teria perguntado: o que lhe chama a atenção? Aí ele teria dito: eu estou aqui observando, eu estou procurando o esqueleto do seu pai, mas é muito difícil diferenciar o esqueleto de seu pai, que era o Filipe da Macedônia, o rei da Macedônia. É muito difícil diferenciar o esqueleto de seu pai do esqueleto de um escravo. Ou seja, no final das contas, não importa se você é rico, se você é nobre, se você é escravo. No final de tudo, todos nós somos iguais, né? E Alexandre ficava tão encantado com essas coisas, apesar, né? Porque ele poderia punir Diógenes, mas ele ficava encantado com tudo que ele dizia. E diz a lenda que Alexandre, impressionado com o desprezo do filósofo pelos bens materiais, teria comentado: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. E dizem que Diógenes teria respondido: se eu não fosse Diógenes, eu gostaria de ser Diógenes. Então, pessoal, nós ficamos aqui com as aulas Filosofias Helenísticas. E eu quero dizer a vocês que a atividade, né, está no Classroom. E a atividade consiste em pequenos videozinhos, cada videozinho engraçados e animados, conta um pouco sobre cada filosofia, né, helenística, e também tem as questões referentes, tá certo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.